Boa noite, Júnior. Boa noite, professora. Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. A gente vai ficar aguardando um pouquinho mais, ver se entra mais alunos, ok? Ok, professora. Isabelle. Bem-vinda, Isabelle. Oi, professora. Tudo bem? E a senhora? Bem também. Um pouquinho. Professora, Oi, eu... pode dizer. Oi, pode me chamar de Bel, professora. Ah, Bel, ok. Se eu começar a te chamar de Isabelle, você me lembra, então. A Isabelle é a Bel, ok. Já troquei o nome para não confundir. Isso, ótimo. A Dani, a Pamela também. Deixa eu dar uma notadinha no nome de vocês. A Dani é Daniela, Daniele. Tem nomes duplicados na turma de vocês? Eu não dei uma olhadinha ainda na lista, não. Mariane. Nossa, que nome diferente. É, né, prof? É a Cise? Me corrija aí. Isso, assiste. A Cise. Nossa, muito diferente. É, quase ninguém tem, acho que ninguém tem, né? Não, nunca ouvi. Nunca ouvi. Que bom, é única. E, ó, Mariane. Quem é do iPhone, será? Manda. É a Angélica do iPhone. Ai, ok. Oi, professora. Eu tô escrevendo o nome aqui, por isso que eu não respondi. Tudo bem, imagina. Amanda. Nome da minha filha também, viu, Amanda? Que legal. É. Vocês estão entrando em mais pessoas? Está entrando bastante gente? São 13 alunos. 13. É o número total da sala? Eu acho que sim, professora. Ah, ok. Mas eu acho que tem alguns que não estão conseguindo entrar, né, durante online aqui, né? Eu deixei a sala aberta, tá, pessoal? Então aí fica mais fácil, a gente não demora para poder deixar o pessoal entrar na sala, ok? Bom, vamos começar. Então, hoje eu começo me apresentando. Sou a professora Vera, sou formada em biologia, tá, pessoal? Eu dava aula exclusivamente para biologia, depois iniciei dando também aulas para nutrição, para fisioterapia e para enfermagem também, tá? Enfermagem, eu sempre ministrei aulas de êmbrio e de genética e também de parasitologia. Mas agora, né, mudanças aí foram necessárias e vocês vão estar fazendo a parasito com outro professor, tá? Mas, e eu sou, né, mestrada em microbiologia também, e dentro lá da biologia eu dou aula de zoologia, né, dos invertebrados e vertebrados, também já dou parasitologia para a turma da biologia. Então, a gente aí sempre está meio que em contato aí com vários cursos, tá?
Então, estou há bastante tempo ali na FAP, há mais de 10 anos já, e a gente tem o imenso prazer aí de também fazer parte de outros cursos que não sejam da nossa formação, né? E exclusivamente a gente vai auxiliar esses cursos aí dentro da linha que a gente tem na formação, né? Então, por isso que normalmente a gente está nessa área aí da parasito e também da embriologia e da genética também, tá? Bom, hoje a gente vai ficar bem aí tranquilo, tá, pessoal? A gente vai mostrar o plano de ensino e falar um pouquinho da nossa disciplina, que a gente vai ficar durante 6 meses. E aí a gente vai dar uma mostrada nesse plano de ensino para vocês, como é que está organizado, tá? Eu até vou abri-lo aqui. Caso vocês não enxerguem, aí vocês me dão um toque, tá? Vamos ver aqui se demora para compartilhar aqui. Aí, foi. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, tá? E vamos lá do início. Prontinho. Bom, então, olha, a disciplina é embriologia e genética, tá? Então, para esse terceiro semestre, nós temos, então, um número de aulas de 82 aulas, tá? Então, isso aí vai ser composto em 4 aulas semanais. A gente vai se ver nas quintas e sextas-feiras, tá? O plano de ensino, gente, ele está colocado de que forma? Na quinta-feira, seria uma aula à noite, né? No primeiro horário, uma aula minha e uma aula da professora Joyce. Mas, o que acontece? Para a gente não ficar dando uma aula e depois a outra termina e a outra pega o segundo horário, né? A segunda aula, então nós vamos, a cada 15 dias, a gente vai fazer essas trocas, em que a gente fique, então, com o horário completo, tá? Então, nessa quinta-feira foi a professora Joyce que ficou com vocês, e na próxima semana sou eu quem fico na quinta-feira. Sexta-feira à tarde, também vocês têm uma aula em EAD comigo. E depois, na sexta à noite, nos 2 últimos horários, nós fazemos mais 2 aulas. Então, aí acaba completando. Seria uma na quinta, uma na sexta à tarde e 2, então, na sexta à noite, completando a carga horária. Mas como nós vamos fazer, então, essas 2 aulas de 15 dias, né? Ela mata aí um jogo que a gente faz dentro dos planos de ensino para que a gente não fique dando picada essas aulas, então, para vocês, tá? Bom, a nossa disciplina, então, pessoal, ela tem um objetivo aí bastante amplo, né? Para que, principalmente para vocês que trabalham, né? E que estão à frente aí da saúde, não é verdade? Então, principalmente a gente tem esse compromisso aí de levar até vocês, então, o conhecimento né, da embriologia humana, é lógico, né? E também da genética, onde a gente fornecerá aí subsídios e compreensão dos processos biológicos envolvidos na formação e no desenvolvimento do embrião, tá? Então, é isso que a gente vai ficar nesse primeiro bimestre. A gente divide essa disciplina, né? Trabalhando somente com embriologia. Aí, no segundo bimestre, é que a gente trabalhará a genética, então, tá? Então, a gente vai ver bastante aí da êmbrio no início, né? Onde a gente vai tratar, literalmente, aí de todos esses processos biológicos envolvidos na formação do ser humano, tá? Até o seu total desenvolvimento. E depois, então, a gente vai, então, conhecer um pouquinho da genética, tá? Genética de vocês é um pouquinho mais fácil do que de outros cursos, né? Então, é bem legal, a gente trabalha algumas coisinhas lá que talvez
sejam um pouquinho mais densas, né? Para que vocês relembrem, né? Eu acho que vocês abordaram muito disso no ensino médio, mas que acaba no esquecimento. Então, a gente vai trazer, né, tudo aquilo de DNA, e RNA também, para que vocês conheçam um pouquinho como é que a gente trabalha aí essa genética, tá? Então, a gente vai fazer aí mitose, meiose, que são as divisões celulares, né? E que são importantes para a gente conhecer, ter a base, né? Para conhecer depois um pouco do que acontece aí dentro da genética humana, tá? Bom, não vou ficar lendo todos esses objetivos para vocês, né? Vou ser mais genérica, ok? Mas que a gente vai levar aí para vocês um pouquinho e a gente espera que vocês tenham, a partir de tudo isso, desenvolvam aí, né? Um entendimento maior do desenvolvimento humano, como que ele ocorre, tá? Compreender algumas fases de como os nossos gametas, então, se desenvolvem e fiquem preparados, então, para que ocorra a fecundação, tá? Vamos reconhecer e descrever diferentes tipos de óvulos quanto ao lécito, né? Algumas coisas assim, escrever a formação e a estrutura e a função de anexos embrionários, isso é todo o processo de desenvolvimento que esse embrião terá durante uma gestação, então, tá? Então, teremos aí reconhecer bases do material genético, que é DNA e RNA, diferenciar e conhecer meiose e mitose, que são divisões celulares também, tá? Então, a gente vai ver um pouco de tudo isso, de tudo isso aí, para que a gente possa levar essa disciplina até vocês, tá? E é claro que para vocês é importante, por quê? Então, vocês que são profissionais da enfermagem, trabalham junto a hospitais, a postos de saúde, empresas, participando da promoção, prevenção e recuperação da saúde também. Dessa forma, é importante que o profissional, então, da enfermagem, conheça as bases de desenvolvimento humano, bem como expressado as características fenotípicas e genotípicas também nesses seres humanos. Portanto, torna-se mister, né? Isso é importante que o estudante da enfermagem tenha o conhecimento e funcionamento embrionário e genético também do ser humano, que é a finalidade de vocês, tá? Então, aqui nós temos a ementa, né? Que nós vamos trabalhar aqui, a princípio, dentro da embriologia. Introdução ao desenvolvimento do ser humano, gametogênese, fertilização, formação do blastocisto, formação do disco embrionário bilaminar, saco coriônico, gastrulação e neurulação, tá? Aí a gente vai dar uma olhadinha também no início de diferenciação dos tecidos e órgãos e a organogênese, que é a parte final, então, do desenvolvimento, né? Que é o finalzinho, então, da gestação e que é a complementação, então, desse novo ser que está sendo formado. Período fetal e a placenta, membranas aí fetais que participam também, né, de todo esse desenvolvimento. E depois, no segundo bimestre, estudo do material genético, sua transmissão, expressão, alteração relacionadas a patologias humanas herdadas, né? A gente vai dar uma olhada bastante em mutação, como que ocorre essas anomalias, né? Quais são as principais anomalias e síndromes, né? Que a gente tem também. E a metodologia de prevenção dessas patologias também a gente vai dar uma abordada, tá? Em relação à avaliação que nós teremos com vocês, então, aqui eu coloquei que a gente pode ter mais de uma avaliação,
Se eu não me engano, acredito que sejam 2 no primeiro bimestre e mais a avaliação bimestral. E no segundo a gente tem também a ACI, tá? Que ela vale também como uma avaliação formativa para vocês. Então, logo depois a gente tem, então, todo esse cronograma, tá? Aqui organizado para vocês. Inclusive, eu deixei em negrito essas aulas que estão em negrito, tá, pessoal? Aqui tem mais uma, né? Então, esses dias serão os de sexta à tarde, tá? É uma aula somente, só que o que acontece? O nosso período letivo, ele está muito curto e não deu para que a gente colocasse as 82 aulas que a gente tem que ter dentro desse período letivo. Então, o que acontece? É como se fosse um sábado letivo, então a gente aumenta o número de aula dentro desse dia aqui. Então, como é sexta tarde, teria uma única aula, eu terei que dar 2 aulas, então, desse conteúdo para vocês nesse dia de sexta tarde, tá? Não fiquem preocupados, esse da sexta tarde vocês não precisam estar presentes, é lógico, ela é totalmente em EAD, tá, pessoal? E o que acontece? Mando gravado, mando o arquivo também, e muitas vezes não se preocupem, a gente pode retomar em aula presencial ou na aula que a gente estiver aqui, todos nós, então, em reunião, a gente pode tirar dúvidas de aula que aconteceu na sexta tarde, tá? Isso não tem problema algum. Então, sempre anotem, tragam, mesmo que não for na sexta-feira à noite, porque às vezes vocês não terão tempo de assistir essa aula da tarde, traga num outro dia e aí a gente acaba resolvendo todas as dúvidas que vocês terão, ok? Então, aqui, olha, gente, qualquer coisa que quiserem me interromper enquanto eu estou apresentando aqui, não tem problema, tá? Só abrir o microfone, pode falar que a gente responde. Estão organizados, então, esses dias aqui. E aqui é a nossa primeira formativa, tá, pessoal? E a gente terá, né, para quem estiver presencial, nós teremos também algumas aulas práticas. Bem simples, tá? Mas que a gente vai estar junto dentro do laboratório prático aí, desenvolvendo alguma atividade com vocês, mostrando, principalmente essa que é o sistema reprodutor. Então, a gente vai lá dar uma mostradinha em todo esse sistema reprodutor, seja material da anatomia, e mostrar para vocês novamente aí tudo isso dentro de aula prática, tá? Então, organizado aqui, vamos mostrar outra prática, nós vamos mostrar métodos de contracepção também. Então, temos uma avaliação e 2 avaliações, então, formativas, tá? Essas avaliações formativas, como a bimestral ficou organizada para que vocês pudessem... Oi. Professora, Oi. licença, acho que tem alguém com o microfone aberto e está atrapalhando. Isso. Pronto, obrigada. Então, olha, como a avaliação bimestral ela já ficou estipulada para que mesmo os alunos que virão presencial, essa avaliação bimestral será feita online, né? Será feita, então, enviada para vocês e vocês terão um tempo para desenvolvê-la. Então, da mesma forma, eu deixei também a avaliação formativa em EAD, ok? Então, também vou dar um tempinho aí para que vocês façam. Se tiver dúvida, vai me perguntando, para que a gente possa, então, desenvolver e construir uma boa avaliação, seja ela bimestral ou a formativa, tá? Temos a semana aí, olha, de avaliação bimestral do dia 22/4, tá? Até o dia 30/4, ou passa um pouquinho disso.
E não se esquecer que temos a segunda chamada lá em maio, tá, gente? Então, por favor, quem tiver impossibilitado de fazer essa prova no período em que for da semana, então, que não se esqueça de fazer o pedido dessa segunda chamada dentro do tempo estipulado pelos coordenadores, tá? E aí, então, essa pessoa fará essa segunda chamada, tá? Mas não se esqueçam. Temos alguns dias especiais aqui para vocês, eu não sei se de repente vamos ter ou não alguma atividade nesse dia, tá? E temos também, como parte desse nosso calendário, o acontecimento do Psicom, né? O 5º Psicom, e também da ACI, que eu falei para vocês que vale como uma formativa. Aqui eu coloquei uma avaliação, 2 então, que é a segunda avaliação formativa, e coloquei uma terceira avaliação. Sempre quando tem ACI, gente, eu gosto de colocar uma terceira avaliação formativa, porque ela ajuda vocês a manterem uma média melhor, então, do valor dessas formativas, tá? Às vezes o aluno não vai muito bem aqui, foi muito bem aqui, e de repente aqui não. Então, aí, quando vai se fazer aquela média, né, não fica uma nota tão boa. E quando a gente tem uma terceira avaliação, isso vai ajudar bastante, dar uma melhorada nessa média também de avaliações, tá? A mesma coisa aqui, olha, semana de avaliação do segundo bimestre, né? E aí a gente termina com o exame, que eu acredito que, né, a gente deve até esquecer essa data aqui, porque eu acredito que ninguém talvez venha a necessitar, né, a não ser um caso bastante extraordinário, de realizar uma prova de exame, então, tá? E aqui bem facinho, olha, aqui tá esse resumo das nossas avaliações, tá? Então, muitas vezes bate muito os planos de ensino dos professores baterem o dia da bimestral, então isso acaba sendo reorganizado pelo coordenador, mas que é passado para vocês de antemão como que ficou, então, esse resumo de datas de avaliações, então, principalmente das avaliações bimestrais, tá? Quanto à formativa, nós temos esses dias fixos aqui para formativa, gente, mas isso também não impede que a gente possa mover um pouco, dependendo da necessidade, mover um pouquinho essas datas aí para, né, ajustar algum problema que a gente tem aí durante o percurso, tá? Não é nada engessado isso aqui, a gente pode muito bem dar uma mudada assim, tá? E aqui, gente, é a bibliografia, então, que a gente vai utilizar, tá? Então, se voltarmos, a gente vai ter lá a biblioteca aberta, então, nós usamos como a bibliografia básica da disciplina esses 3 livros aqui, tá? E depois a complementar, que esses primeiros da básica é o que a gente tem um grande número de exemplares, tá? E aqui o que a gente tem em menor número de exemplares, mas que ainda atende bastante a nossa disciplina também. Lembrando também, olha, aqui até não está, mas vou dar uma repassada lá na biblioteca virtual e ver o que é que nós temos ali de novo e que pode nos auxiliar também remotamente, que a gente pode acionar essa biblioteca virtual para que vocês tenham mais material de apoio também, tá? E eu também tenho algumas coisas que eu posso depois passar para vocês, ok? Professora, tem algum livro aí que a senhora mais recomenda para nós estudar ou algo que a senhora mais usa? Então, uso muito o humor
para embriologia, tá? Isso aqui é básico. Esse aqui só tem ele mesmo, que tem bastante. Depois tem outro aqui, olha, que é de 2000. Deixa eu ver se é o mesmo. Esse é a 5ª edição e esse é o da 6ª. O da 6ª tem menos, mas é o mesmo, tá, gente? Então, menos quantidade desse e esse aqui tem mais, tá? Da 5ª edição. Então, esse aqui é o da embriologia, tá? Mas a gente tem muita coisa, muito material também, tá? Na internet, que são materiais muito bons. Vou tentar organizar alguns aí para vocês e eu sempre vou estar mandando também, tá? E para genética, a gente não usa um único, mas a gente, né, acaba pegando vários aí para a gente trabalhar, não só o Sinostat e o Gardner, mas a gente utiliza alguns outros aí também que a gente acaba colocando também dentro das nossas aulas, tá? Mas os principais realmente são esses 3. Os de genética e o de embriologia, principalmente baseado no Moore mesmo, tá? Mas a gente usa, olha, que nem para quando a gente vai falar de algumas síndromes, né? O Moore, esse aqui, ó, que é embriologia especializada em clínica e não em embriologia básica, tá? Então, esse aqui mais relacionada à clínica do que o conhecimento da embriologia em si, tá? Que mais para doenças do que para o conhecimento realmente do desenvolvimento humano e tudo mais, tá? Mais alguma... Professora, só mais uma dúvida. Pode. Ali no plano da senhora, onde está escrito as datas de prova e tudo mais, Sim. no segundo bimestre tem escrito lá que tem formativa 3. São 3 formativas ou só clicou errado? Não, 3, aqui, ó, é a formativa 1, a formativa 2 é aqui e a 3 é essa daqui. Ah, beleza. Porque é o segundo bimestre, lembra que eu falei? Eu faço 2 formativas e mais a ACI, que também é. Aqui poderia até 2 aqui. Será que eu consigo? Consigo, olha. Seria a segunda aqui, entendeu? Ah, ok, nós então. temos aqui, ó, a terceira formativa. Aí nós temos a ACI, ó, como sendo a segunda. E temos a primeira aqui, tá? Justamente eu dou 2, além da ACI, para ajudar um pouquinho mais essa nota a melhorar, principalmente para quem talvez venha a ficar com uma nota muito baixa aqui na ACI. Tudo bem? Professora, eu também tenho uma dúvida. Em caso da aula na sexta-feira à tarde, para quem escolheu presencial, pode ser que volte presencial. Como que a gente vai fazer daí? Não. Vai continuar em AD? A sexta tarde sempre em EAD. Ah, tá bom. Era essa a minha dúvida. Não se preocupem com essa sexta tarde, tá, pessoal? Porque ela vai ser em EAD. Então, pode ser que eu peça um retornozinho para vocês fazerem para mim, para eu contabilizar como presença. Pelo menos que coloco lá às vezes. Pessoal, mande um retorno que vocês abriram o arquivo, né? Então, aí vocês me mandam lá. Ok, professora, arquivo recebido, né? Então, eu já tenho uma resposta de vocês, eu sei que vocês entraram no Moodle e sabem que tem a aula de sexta tarde. Então, isso já vai valer uma presença. Tudo bem? Tudo bem. Isso. Para quem escolheu o presencial, vai ter que estar lá na quinta noite e na sexta noite, tá? As de sexta à tarde, esqueçam aí de alguma responsabilidade de ter que ir na FAP ter aula. Não tem. Essa aula é em EAD mesmo, tá? Bom, nem sei com quantos minutos a gente está aqui, mas acredito que não está muito, não. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Esse aqui. Só para a gente falar um pouquinho aí, né? Que essa semana, de acordo com a nossa
direção, né? A gente foi instruído para que essa semana a gente não ficasse dando conteúdos para vocês, né? É uma semana de apresentação, é uma semana da gente tá mostrando para vocês esses planos de ensino, como que a gente vai trabalhar para que vocês se orientem. Vocês terão, então, esses planos de ensino à mão, na página da FAP, e vocês podem acompanhar através dele como que está o andamento das aulas, né? Então, tá ali o planejamento de todo o semestre e vocês podem cobrar, sim, de qualquer professor que deixe de dar algum conteúdo, tá? É lógico que às vezes pode acontecer do plano da gente estar com um dia de aula, mas o que acontecer? Ocorreu um evento, né, que não estava ainda dentro do nosso calendário, mas que é um evento que foi programado ali com muito carinho e que é importante para vocês. Então, é lógico, aquele conteúdo ficará atrasado, né? Ou a gente, de repente, consegue agregar esse conteúdo que ficou junto com uma outra aula, ou, de repente, a gente grava fora de dias de aula e manda junto com uma outra aula. Então, acredito que, né, através disso, a gente não prejudique ninguém, mas que, se por acaso ficar alguma aula, vocês têm todo o direito de fazer a cobrança de qualquer professor que seja, tá? Então, pessoal, aqui só para a gente falar, então, da disciplina, como o nosso diretor ele indicou, né? Não, essa semana é mais assim, apresentem os planos, né? Converse com os seus alunos e apresente a disciplina. Aí, semana que vem, a gente, né, entra bem no clima mesmo e nós começamos aí com essas aulas, né? Então, só para apresentar um pouquinho aí da embriologia, que é o que nós vamos tratar nesse início, né, nesse primeiro bimestre. Então, a gente vai falar sobre a embriologia, né? Então, nós temos aí o que é a embriologia, então, né? A embriologia nada mais é que uma área dentro da biologia, né, que é bastante ampla e que ela vai, então, estudar o desenvolvimento dos embriões, tá? Então, vai desde o momento em que ocorre a fertilização do ovócito, né, ou do óvulo, que vocês estão acostumados muito a ouvir, né, e só vai terminar, então, esse desenvolvimento lá no período da organogênese, quando, então, nós temos formação de todos os órgãos e sistemas a partir de uma única célula que deu início a tudo isso. Então, a embriologia em si, ela não vai abranger somente o desenvolvimento de embriões humanos, que é o caso, né, que nós vamos abordar dentro da enfermagem, mas de qualquer embrião de ser vivo, tá? Então, a embriologia, ela acaba, né, tendo esse intuito, esse objetivo, essa finalidade de estudar o desenvolvimento de embriões de seres vivos, tá? E no nosso caso, é lógico, embriões humanos, tá? Então, olha lá, as pesquisas sobre embriologias foram iniciadas, então, com pesquisas realizadas por Aristóteles, que era um filósofo. Aristóteles era apaixonado por qualquer coisa que vivesse, gente. Eu falo muito de Aristóteles também dentro de outra disciplina que eu dou na biologia, que é a zoologia, né? E que ele sempre tem o dedinho desse filósofo lá, que era era assim bastante curioso, e dentro da curiosidade que ele tinha, ele trouxe muita coisa de início, foi base para muitos estudos que ocorreram até os dias de hoje, tá? Então, foi ele que primeiro observou, então, um embrião de galinha, né? Então, ele montou
a teoria da epigênese, que nada mais é que o quê? Que esse novo ser, ele não estava pronto ali, naquele momento que ele abrisse aquele ovo que tinha sido fertilizado. E sim, que aquele zigoto que estava ali dentro, a epigênese nada mais é que isso, que é o desenvolvimento gradual desse novo ser. Que em cada momento esse ser estava em um estágio de desenvolvimento, né? Que no início, se esse ovo fosse aberto, ele seria um zigoto amorfo, né? Que ainda não tinha uma forma, mas que estava em início de desenvolvimento. Então, isso aí foi uma grande contribuição. Por quê? Porque depois, gente, olha lá, no século depois, 18, Gaspar Friedrich Wolff, então, foi considerado o pai da embriologia. Porque depois também, a partir de ovos de galinha, é que ele, então, né, e também o advento do microscópio, o microscópio já estava melhor, né, aparecendo bastante, cada vez sendo melhorado, ele teve mais possibilidades de comprovar esse desenvolvimento, então, do embrião, tá? Bom, a área evoluiu com o avanço da ciência e da tecnologia e atualmente traz grandes benefícios para a humanidade, então, por meio da medicina, principalmente, tá? Os especialistas utilizam, então, conhecimentos adquiridos ao longo dos anos para acompanhar os crescimentos dos fetos. Com ela é possível saber se está tudo normal com a gestação ou se existe uma anomalia ou doença congênita ainda, né? Então, todos esses avanços, né, gerados através do estudo da embriologia, gente, foi um ganho tremendo. Hoje vocês devem saber que existem até mesmo cirurgias que se fazem com o bebê em desenvolvimento ainda dentro da mãe, né? Cirurgias cardíacas, né, de coração, muitas cirurgias aí que acabam salvando esse bebê, que se naquele momento ela não ocorre, esse bebê às vezes não consegue nem chegar, então, a ter, tá? Bom, atualmente, olha lá, a embriologia ela está relacionada com várias áreas, né, de conhecimento, então, com a citologia, que é o estudo dos tecidos, né, histologia também, estudo das células, genética, a zoologia e outros mais aí que a gente conhece, tá? Algumas das especialidades da embriologia são a humana, é lógico, que vai se dedicar a esse conhecimento sobre o desenvolvimento de embriões humanos, estudando malformações e doenças congênitas também. A embriologia clínica e médica, aos estudos, então, sobre embriões em processo de reprodução assistida, principalmente. Pessoal, vamos fechar, vamos abrir e rapidinho a gente termina outra também, pode ser? Podem entrar pelo mesmo link, tá? De lá da reunião, que eu já abro a outra e deixo a sala aberta para vocês, ok? Só um pouquinho. Até mais.